Graça e paz, bom dia, irmão. É uma alegria estarmos juntos e compartilharmos o livro de Isaías. Estamos nos capítulos 31, 32 e 33. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, tomasse anotações, pegasse seu caderno de devocional, para podermos observar esse texto que vai questionar a mim e a você. Aonde está a nossa confiança? Em quem de fato confia? Aonde está o nosso coração? O livro de Isaías, então, vamos seguir esse texto tão extraordinário. A pergunta que, em outras palavras, o profeta Isaías está fazendo para o povo de Israel é: em quantas coisas o seu coração confia? O que faz você se sentir seguro? E geralmente, aquilo que nos faz sentir seguro é o dinheiro, que nos dá a possibilidade de resolver problemas. O dinheiro nos concede poder de agir, poder de fazer, realizar. Mas também o que nos faz sentir seguros é a nossa saúde, porque estamos fortes, estamos bem. Outra coisa que nos faz sentir seguros são as pessoas e instituições, porque elas nos dão estabilidade. Mas o profeta Isaías mostra nesses capítulos que o poder, o dinheiro, a saúde, pessoas, no caso ali, o Egito, as nações, as alianças que são feitas, têm os seus limites. E não apenas possuem limites, mas também passam. E Israel é chamado por Isaías, é chamado pelo próprio Deus a colocar toda a sua confiança, toda a sua esperança nele, no Senhor, não no Egito, não nos deuses dos egípcios, mas no Senhor, não nos seus próprios deuses, não na sua própria força, mas no Senhor da glória. Porque nem o Egito, nem o reino do norte, Israel, sobreviverão. Eles serão atingidos pela Assíria, que virá sobre eles e os destruirá. E no capítulo 31, versículo 6, o texto vai dizer: convertei-vos àquele de que tanto vos afastastes. Confia de todo o coração no Senhor. Por quê? Porque o nosso coração, porque a nossa confiança deve estar no Senhor. O que fará o Senhor diante de um reino tão grande como a Assíria, de um império tão forte e poderoso como os assírios? Onde estão os assírios hoje? Quem são os assírios? Quando você estava na escola, nem estudava os assírios. Mas era uma nação poderosa, gigantesca, forte, feroz daquele momento. Mas as nações passam, as alianças elas se quebram, o dinheiro se vai, a saúde termina, os povos eles ascendem e declinam, eles enriquecem e empobrecem, eles começam, mas terminam. As nações, os povos passam por esses fluxos de subidas e descidas, de início e de términos. Assim as pessoas, instituições, assim o dinheiro, as nações, assim a própria vida passa. Mas nós precisamos colocar a nossa confiança naquele que tem um amor eterno, aquele cujo poder é infinito, porque não podemos viver somente com os nossos olhos postos nessa vida, como o apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses: pensai nas coisas que são lá do alto, buscai as coisas que são lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Nosso coração, a nossa vida não se limita, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, a apenas esta vida. Porque se a nossa vida está apenas aqui, e tudo que temos é somente o que nós conseguimos enxergar, que está em nossas mãos ou na nossa conta bancária, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Nosso coração deve estar no Senhor da glória,
porque o seu poder infinito, sua soberania é sobre tudo. Todos lhe devem obediência. Nós confiamos naquele que anda sobre as águas. Nós confiamos naquele que ordena aos anjos e aos demônios. A nossa confiança e a nossa esperança está sobre aquele que controla os céus e a terra, o mar e as galáxias. O nosso coração e a nossa confiança está em Deus. Porque enquanto tudo isso, o que está sobre a terra, tem seu limite e a sua duração curta, nós confiamos no Senhor da glória. Esse é o chamado que Isaías está fazendo. A nossa confiança está no Senhor. Não coloque a sua vida na dependência do dinheiro, da saúde que você tem, de pessoas, instituições. Tudo isso é tão frágil, mas você deve colocar a sua confiança no Senhor. Porque no capítulo 32, versículo 1 a 8, vai dizer que chegará o tempo em que toda a justiça se estabelecerá plenamente. Há um contraste no texto. Há um estado de injustiça, há um estado de idolatria, há um estado de imoralidade estabelecido, violência, corrupção, quebra de aliança, opressão dos pobres e dos necessitados. A realidade que se enxerga naquele momento, Isaías, é essa, mas é também a realidade que nós vemos hoje. Infelizmente é isso, mas o coração do cristão está em orar e dizer como nosso Senhor Jesus: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Deus, assim como tu, ó Pai, fazes nos céus, faz na terra. Essa vontade que se está estabelecendo na vida de cada cristão, de cada salvo, e que eles, vivendo em justiça, cada um dos verdadeiros filhos de Deus, cada um dos verdadeiros cristãos vivendo a vontade do Pai, está estabelecendo o reino de Deus, pessoa a pessoa, família a família. Mas isso será plenipotente, isso será perfeito e eterno na vinda do nosso Senhor Jesus. Por isso o capítulo 32, versículo 14, é de uma beleza extraordinária. Os pecadores em Sião se assombrarão, e o tremor se apoderará dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com fogo devorador? O texto anterior, o parágrafo anterior, mostra que Deus é esse fogo devorador. Deus é esse fogo que vai destruir toda injustiça, toda imoralidade, toda corrupção, que vai destruir todo esse estado que Deus de fato odeia, que é o estado de pecado estabelecido pelo próprio ser humano. E Deus será esse fogo que vai destruir tudo isso. E a pergunta que é feita é essa: quem vai habitar com esse Deus? Esse Deus santo, esse Deus que odeia o pecado, que odeia a injustiça, que odeia o racismo, que odeia toda essa camada grossa e terrível que dura por séculos e milênios, que o próprio ser humano construiu de pecado e corrupção. Quem vai habitar com esse Deus Santo que dará um fim a tudo isso? Porque chegará o momento em que Deus dará fim a toda essa situação. E os mortos ressuscitarão, cada um para dar conta de si mesmo, de tudo que fez. Quem habitará com esse Deus justo, esse justo juiz que governa a eternidade e que dará fim a toda injustiça? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? O que anda em justiça e fala o que é reto. Aquele que passou pela cruz de Cristo. Porque como pode um pecador ser justo a não ser através do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado? Como pode se tornar justo aquele que é culpado, a não ser que o inocente o substitua e tome sobre si a culpa e tome sobre si a condenação que ele deveria receber?
Então é o justo, aquele que anda em justiça, aquele que foi justificado, que foi perdoado, que foi inocentado pelo sangue de Jesus. Não temos como habitar com Deus. Pecadores não podem habitar com o santo. Pessoas que estão condenadas ao inferno como nós não poderiam habitar com o Deus Santo, a não ser que tivessem sido salvos pelo sangue precioso do Filho amado de Jesus Cristo, o que anda em justiça. E esse que foi salvo, fala o que é reto, despreza o ganho da opressão, não pode viver na corrupção. Meus irmãos, o cristão verdadeiro não vive na corrupção, nem pequena nem grande. A igreja brasileira precisa viver na santidade. Eu estava ouvindo ainda ontem uma cantora que está passando, infelizmente, uma situação muito difícil. Parece que o filho dela, um dos filhos dela, é homossexual e ainda é transformista, né? Drag queen, se veste de mulher. E ela disse numa live a seguinte frase: você não deve se sentir culpado quando você prega o que você não vive. Fecha aspas. Enquanto ela diz isso, Paulo está dizendo, e a Bíblia está nos chamando a ser coerentes, a viver e pregar, a falar o que se vive, que não haja um abismo naquilo que você fala, prega e aquilo que você vive. Como Paulo disse, olhem para mim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Há muito pouca reflexão numa palavra dessa. Há muito pouca reflexão naquilo que se está vivendo, naquilo que se está passando. Simplesmente diz, creia, acredite, profetize, declare. Mas e a vida? E você está habitando com o Deus Santo, que não suporta a imoralidade, que não suporta uma vida que é dupla, que não suporta a corrupção e a opressão. Será que não é momento de refletir, de consertar a própria vida? Será que o resultado daquilo que os nossos filhos se tornaram não deve fazer com que nós, pais, venhamos a parar nesse momento e dizer: meu Deus, que evangelho eu estou vivendo? Que evangelho eu transmiti para os meus filhos? O que eles viram dentro da nossa casa? O que eles viram no nosso casamento? Não será momento de reflexão, de falar: será que aquele Deus Santo, os chamas eternas, o fogo devorador está habitando em nossa vida, em nossa casa, em nosso lar? Nós precisamos parar e pensar nisso, irmão, que com um gesto de mãos recusa aceitar o suborno, que não tapa os ouvidos, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídio, de violência, que fecha os olhos para não ver o mal, que habita nas alturas, as fortalezas das alturas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado e a sua água lhe serão certas. Esse que habita junto com a santidade de Deus, aquele que vive uma vida correta, aquele que vive segundo Deus, aquele que anda como Deus anda. Os teus olhos verão o Rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. O teu coração recordará os temores, dizendo: onde está aquele que registrou? Onde é aquele que pesou o tributo? Onde estão aqueles povos que estiveram com tanta violência? Onde estão aqueles povos e aquelas nações? Onde está tudo aquilo que os homens confiavam? E onde está toda aquela violência, aquela corrupção? É aquele que está com seus olhos em Deus, que passou pela cruz de Cristo, que teve um lar verdadeiramente cristão, um casamento e um lar onde Cristo habita de fato.
Eu sei que nem sempre temos que dar respostas e chega um momento que os nossos filhos vão fazer decisões. Mas nós precisamos analisar, será que houve coerência na nossa vida? Será que nós vivemos de acordo com aquilo que é de fato a palavra de Deus? Meu amado irmão, é necessário que façamos profundas reflexões em nossa vida e perguntar, de fato, estávamos vivendo uma mera religiosidade ou estávamos habitando com o Senhor da glória? É o Senhor que está conosco. E o capítulo 33, versículo 14. Eu passei para o 34 aqui. O 33, versículo 14, diz assim: os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com fogo eterno? É esse texto que deve nos chamar a atenção, esse texto que deve dizer para mim e para você que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E o que vai mudar toda essa situação, o que vai mudar tudo isso, meu amado irmão, é de fato a presença de Deus em nossa vida. Quando Deus, o Espírito de Deus, habitar no seu povo, quando o Espírito de Deus vier sobre sua igreja e ela viver em santidade, ela viver de acordo com a vontade de Deus, ela viver segundo aquilo que é a vontade do Senhor da glória. Meu irmão, que você possa colocar toda a sua confiança no Senhor, que o seu coração inteiro esteja nele, que você possa habitar com o Senhor, que você faça dele o seu esconderijo, que ele seja a sua fortaleza, o seu lugar seguro, que você viva, como o texto vai dizer, que a presença do Senhor, que o Espírito de Deus habitando em nós, possamos viver na sua palavra, nos seus mandamentos. O seu mandamento vai estar lá no deserto, nos momentos duros e difíceis, e lá no deserto, o fruto dessa palavra, o resultado de uma vida de obediência, de santidade, da presença de Deus em nossa vida, por meio da sua palavra, será a justiça. E a justiça tem um fruto que é a paz. Quando andamos na presença de Deus, quando Deus habita conosco, mesmo no meio do deserto das lutas, essa palavra, e andando nela, produzirá justiça. Viveremos segundo a vontade de Deus, e viver segundo a vontade de Deus, mesmo no deserto, produz paz, mesmo no deserto, a esperança. Que Deus te abençoe, que o nosso Senhor te fortaleça e que você possa habitar a presença gloriosa de Deus, colocando todas as áreas da sua vida debaixo das mãos poderosas do nosso Deus, confiando tão somente nele, esperando tão somente no Senhor da glória. Que Deus te abençoe, meu irmão, e te fortaleça, em nome de Jesus.